São Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. Mais transparência e rapidez nos processos licitatórios, de forma a evitar possibilidades de fraudes e gerar maior responsabilidade entre as partes envolvidas, assim como o endurecimento de penalidades aos envolvidos em atos ilícitos. Esse novo cenário é o que está sendo esperado pelo mercado com a implantação da nova lei de licitações para os processos que vão iniciar após 30 de dezembro deste ano. A nova legislação entrou em vigor em abril de 2021, com prazo de 2 anos para que os entes públicos se adaptassem, mas a obrigatoriedade da lei foi adiada por uma medida provisória assinada em março. A gente vai mergulhar mais sobre esse assunto, conversando agora com o especialista em Direito do Estado e em Licitações e Compras Sustentáveis, o advogado Vitor Leal, nosso convidado aqui no IC Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Vitor. Tudo bom? Tudo bem, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que está em evidência. Pois é, governos e empresas ganharam um prazo a mais para se adaptar à nova lei de licitações e, no caso, se adaptar a quais mudanças? O que mais chama a atenção a partir dessa nova lei de licitações, Vitor? Jefferson, veja bem, o que primeiro chama mais atenção é que nós tivemos aí um prazo bastante confortável, de 2 anos, para que as empresas e os entes públicos tivessem a oportunidade de se planejarem e mudar suas rotinas administrativas. E, aparentemente, a cultura da procrastinação, ela se fez presente na maioria dos municípios, sobretudo do Brasil inteiro, e esse prazo pareceu insuficiente. Então, os prefeitos, numa marcha que houve em Brasília no início do ano, apelaram lá para o governo federal para adiar esse prazo. E eles conseguiram, e esse prazo foi até 30 de dezembro. A gente tem hoje um cenário em que se pode utilizar a lei antiga, que é a lei 8666, que é de 93, e a lei nova, desde abril de 2021. Ocorre que... A nova lei agora está sendo facultativa até o fim do ano. Isso, até o fim do ano você pode usar a nova lei, desde que o procedimento ele não misture com a lei antiga, Nenhum dispositivo pode ser misturado. A lei antiga ou ela é aplicada inteiramente ou a lei nova é aplicada inteiramente. Certo. A partir do dia 31 de dezembro, apenas a lei nova será aplicada. Perfeito. E a gente tem mudanças bem interessantes, sobretudo na parte do planejamento da contratação. A lei 8666, que é uma lei da década de 90, uma lei que foi pensada em outra lógica, uma lógica muito mais de obras e serviços de engenharia, ela não tinha tão clara a fase de planejamento da contratação. Então, alguns erros aconteciam, erros de precificação, erros de execução, de controle, e, historicamente, a gente tem dados bem interessantes a esse respeito, e não são dados positivos. A nova lei, ao contrário, ela criou expressamente mecanismos de maior controle do gasto público desde a concepção do processo. Hoje, para se fazer uma licitação com base na nova lei, é preciso primeiro fazer um plano anual de contratações, em que o ente público ele vai determinar, de acordo com o seu orçamento, em que ele vai gastar aquele recurso, enfim, seja ele vinculado ou não, e, a partir daí, fazer estudos técnicos preliminares para que depois possa ser iniciado efetivamente um processo licitatório. Ou seja, está sendo exigida uma nova qualificação das empresas. Me parece, inclusive, que isso está previsto na própria lei. Se o poder público se omitir em relação a isso, isso não vai ser perdoado? Não vai ser perdoado. A nova lei ela foi categórica, tanto na parte em que fala de capacitação, a gente não tinha essa palavra, esse termo na lei antiga. Então, é preciso capacitar o servidor público que lida, que labuta com o processo licitatório, para que ele não cometa erros, porque a licitação, fazendo um breve parêntese, a licitação ela é um procedimento muito mal visto pela sociedade. Mas posso te garantir Por quê? que é porque a gente sempre tem um caso ou outro de superfaturamento, de sobrepreço, mas eu posso isso te não garantir... é o que a lei tenta evitar que aconteça? Exatamente. Essa é a questão da nova lei. Por isso que ela já começou a fechar o cerco desde o início desse processo. A gente não tinha isso. Então, se eu não capacitar meu servidor... No começo eu falei aqui, espera-se mais transparência para evitar possibilidades de fraudes, ou seja, mais responsabilidade entre os entes envolvidos. Transparência, a gente tem uma questão concreta, que foi a implantação do portal
Nacional de Contratações, o PNCP, que é um sítio eletrônico que unifica as informações do país inteiro no que concerne a licitações e contratos. Então, hoje o cidadão acessa o PNCP, que ainda não está plenamente acessível do ponto de vista de informação, porque a nova lei não entrou 100% em vigor. Mas a partir do ano que vem, essa ferramenta vai funcionar plenamente. Agora, me diga uma coisa, em relação às possibilidades que a lei anterior previa e a atual também prevê, de dispensa de licitação ou de inexigibilidade de licitação, ou seja, quando ela é dispensável, quando ela não é exigida. Perfeito. O que é que muda ou se é tudo igual? Não, a gente teve, na parte de dispensa de licitação, a gente teve uma mudança bem significativa e, no meu ponto de vista, até interessante. A dispensa de licitação, ela ocorre quando, apesar de ser possível juridicamente uma competição para aquela contratação, a lei faculta a administração pública que contrate diretamente. Então, nós temos vários casos. Mas o mais comum, né, no dia a dia da administração pública é a dispensa de pequeno valor, né, em razão do valor. Sim. A gente tinha limites de 17.600 para se dispensar licitação para compras de bens comuns e contratação de serviços comuns. E 33 mil para obras e serviços de engenharia. Isso pode parecer muito para um município muito pequeno, né, uma unidade administrativa pequena, mas para um município médio e grande é um valor irrisório. Então, a nova lei, o que é que ela fez? E outra, a gente não tinha critério de atualização desse valor. Ele ficava congelado e a inflação durante ia muito tempo era muito R$5.600. Aqui na Bahia era 5.600 para as pequenas compras. E a nova lei trouxe um valor já de 50 mil para obras ou para serviços comuns e aquisição de bens comuns, e de 100 mil para obras e serviços de engenharia, e acrescentou a manutenção de veículos nessa hipótese segunda. Só que ela aí estabeleceu que a todo 1º de janeiro haveria uma atualização pelo IPCA ou por índice que o substitua caso ele seja extinto. Então hoje a gente já está em 54 mil e um pouco mais para a primeira situação e 108 mil para a segunda situação. Mas vou lhe pegar agora pelo pé aqui. Porque, bom, quando a gente vai contratar ou comprar, quando o serviço público vai contratar ou comprar uma obra, vai contratar ou comprar coisas que podem ser medidas e pesadas, ou uma obra que tem também as medições para verificar a execução, tudo certo. Mas quando é um serviço, por exemplo, de assessoria jurídica, perfeito, como é que faz? Perfeito. Porque aí se dispensa muito a inexigibilidade nesse caso. Isso está, inclusive, agora que o Arthur Lira está muito em evidência, né? Tem prefeituras e órgãos ligados a Arthur Lira, quando o pessoal vai ver, as contratações de assessoria jurídica são um negócio sério. São. E prefeituras aqui na Bahia também, que eu não vou citar nomes, mas eu sei que o volume de contratações de consultorias na área jurídica, a prefeitura tendo o advogado público, inclusive, o seu procurador, né, contratado através de concurso, aí vai lá o prefeito numa canetada e contrata lá um escritório. Como é que fica isso sob a nova lei das licitações, doutor? O que é que acontece? A parte de inexigibilidade, ela pouco mudou, pouquíssimo mudou. E para essa parte específica de contratação de serviços técnicos especializados, que é onde se encaixa a assessoria jurídica, a mudança é basicamente inexistente. O que é que deve ser feito? Existe na inexigibilidade de licitação a lógica de se precificar a contratação de acordo com aquilo que o contratado já pratica ao longo do tempo em outros lugares. O que não se pode admitir, aí lógico, não é bem assim, eu posso ter um escritório que cobre, por exemplo, R$50 mil por mês para assessorar determinado município. Mas eu posso ter um outro que também tem uma notória especialização, que também esteja prestando um serviço singular, que faça o serviço igual por 35 mil, por exemplo. Eu tenho que ter esse cuidado na análise de mercado. Eu não vou fazer uma competição. Existe um critério de confiança, de serviços que já foram prestados em outros lugares, mas se não houver compatibilidade de preço entre outros lugares que aquele prestador exerce aquela função, aquela assessoria, certamente haverá uma improbidade administrativa. E quando a gente fala em capacitação, seja dos entes públicos, seja das próprias empresas, para se adequar a essa nova lei de licitações, a gente está falando de uma assessoria jurídica necessária para oferecer essa capacitação? Olha, que vai se dar por meio de dispensa de licitação? Não, em parte. O que é que acontece? A gente tem, a licitação, ela é uma matéria multidisciplinar. Por exemplo, se você quer capacitar a parte que contrata obras e serviços de engenharia, é importante que você tenha uma empresa
que esteja capacitada nesse aspecto, porque não é só o procedimento de competição. Sim. Você tem toda uma fiscalização da execução do contrato. Então, e tem um dado aqui da Confederação Nacional de Municípios de que 60% dos municípios não conseguiram cumprir esse prazo original de adequação. Ou seja, acredito que a essa altura do campeonato, muitos, ou talvez ainda a maioria dos municípios, não esteja adequada para as novas exigências. Infelizmente. E aí nos parece que a gente, no próximo ano, né, no próximo exercício, a gente vai ter uma série de notícias de processos que foram mal conduzidos, porque a nova lei será obrigatória, e nem todos estão capacitados. Então a gente vai ter aí muita notícia dos tribunais de contas, né, principalmente dos municípios, em relação a isso. O Estado não. O Estado já é absolutamente preparado, e eu lhe digo isso porque a Procuradoria ela tem uma tradição, e isso é reconhecido nacionalmente, na parte de licitações e contratos, né? Tanto que a lei 9433, que é uma lei de 2005, ela foi um marco para outros estados do Brasil, porque ela imprimiu uma eficiência, né? Não era perfeita, obviamente, porque ela tinha que se basear na lei 8666, mas ela imprimiu uma eficiência muito grande aos processos. Então, em relação ao ente estatal, né, Estado da Bahia, não há essa preocupação, mas aos municípios, a grande maioria ainda está sem se capacitar. E vai caber a quem a fiscalização desses processos, Vitor? Basicamente o Tribunal de Contas dos municípios e o próprio Ministério Público, né, que será instado aí através de denúncias, de notícias de fato. Isso é uma coisa preocupante. Essa capacitação vai ser exigida mais por parte dos entes públicos ou das empresas privadas também? Os entes públicos, eles são os principais atores, porque eles conduzem os processos, né? A empresa, ela assume o risco de, em não se capacitar, perder aquela concorrência, né? Perder aquela oportunidade. Para as empresas, a grande questão nessa capacitação, nessa atualização, é para aquelas que prestam justamente os serviços de engenharia ou execução de obras. Por quê? 98% desses processos, e aí é um número perto da realidade mesmo, eram físicos. As concorrências, as tomadas de preço e até o convite, né, que acabou, a nova lei acabou com o convite, eram processos físicos. Então as empresas não têm um setor, né, interno ou uma pessoa preparada para labutar com esses sistemas, para ofertar lances eletrônicos, para encaminhar os documentos, enfim. Então, elas precisam passar por essa transformação, inaugurar setores específicos ou preparar o seu próprio pessoal. Você está falando nessa capacitação, eu imagino que, por exemplo, a digitalização dos processos licitatórios amplia muito a possibilidade de diversos fornecedores disputarem o mesmo certame. Sim. Mas isso aumenta também, naturalmente, a chance de mais alguém entrar com um recurso e travar o processo. Quer dizer, se os municípios não tiverem ágeis, isso, com a intenção de ser mais transparente e aumentar a concorrência, também cria condição para que dentro das 4 linhas se trave tudo, né? Essa questão de muito recurso, muita impugnação, já é cultural aqui no Brasil. Quando você pode pegar o próprio processo natural judicial, né? Enquanto tiver recurso, a parte ali prejudicada vai até o STF, enfim. No processo licitatório também é assim. Agora, existe um crime previsto na lei de licitações, quer dizer, agora no Código Penal, de tumulto ao processo licitatório. Então é o seguinte, se eu estou recorrendo por uma questão legítima, né, eu entendo que eu estou sendo prejudicado no processo ou que a decisão foi incorreta, tudo bem. Se eu estou fazendo aquilo por pura resignação com o resultado, para tentar atrasar o processo já que eu não ganhei, cabe punição tanto administrativa quanto na esfera criminal. Então, o licitante que maneja um recurso, ele tem que ter bastante cuidado. Claro, o seu direito à defesa, ao devido processo legal, ao contraditório é sagrado, é constitucional, mas tem que ser exercido com responsabilidade. Agora, onde é que a nova lei de licitações se articula com a lei da transparência? Perfeito. A gente tem o próprio Portal Nacional de Contratações, que foi o grande marco, né? Cada diário oficial de cada município, né, tinha um portal, e agora a tendência é você unificar todas as informações do país nesse portal único. Então, transparência é maior do que essa, é quase impossível, porque você acessa em tempo real, ou vai acessar em tempo real, as informações de um município lá do interior de Goiás. O que é que ele comprou, por quanto ele comprou, e aí você compara. A Prefeitura de Salvador comprou impressora da marca tal a tanto. Mas lá no interior de Goiás, uma prefeitura comprou a mesma impressora por tanto. Então, será
por que é que foi diferente o preço. Explicação para a Enfim, diferença. você consegue ter acesso à informação de uma maneira em tempo real, de uma maneira rápida, e isso facilita a fiscalização do próprio povo, do próprio cidadão. Vitor, para a gente encerrar, eu queria voltar à questão da qualificação, dessa Sim. capacitação que vai ser exigida, está sendo já exigida desde já, não é? E que a gente percebe nem todo mundo já está pronto para isso. Como é que ela vai se dar na prática? Porque uma coisa é você, por exemplo, contar com uma assessoria jurídica para um processo licitatório específico. Outra coisa é você ter os seus servidores públicos capacitados para lidar com as licitações, sejam elas quais forem. Qual vai ser a melhor opção? Sempre contar com uma assessoria jurídica na medida em que surgem novas licitações ou capacitar de fato todos os servidores públicos que são envolvidos nesse tipo de processo para não demandar novas consultorias? Enfim, explica um pouco melhor. Olha, rapidamente, a consultoria, a assessoria jurídica, a assessoria contábil, são importantíssimas, as consultorias são importantíssimas para os municípios. É claro que não podem haver distorções. Você tem, então, uma assessoria constante, que ela vai dar suporte à Procuradoria. Eu posso garantir que a grande maioria dos municípios tem uma Procuradoria muito reduzida, às vezes com um procurador só. E aí você tem processos de natureza trabalhista, processos cíveis, processo de desapropriação, você tem uma série de processos. E o advogado, o procurador, o advogado público, ele não tem conhecimento especializado em todas as áreas, não tem. Então, uma assessoria, quando ela é necessária, ela tem que ser constante para evitar justamente, que não é um gasto, é um investimento, para evitar justamente que aquele recurso público seja mal empregado, por exemplo, para que não haja sobrepreço. Agora, a própria consultoria não pode ser o problema. Se ela é o problema, então tem alguma coisa muito errada nesse local, enfim. O que é que eu quero dizer que é mais importante? A capacitação para a implementação da nova lei, ela não precisa ser constante. Uma determinada empresa de consultoria que tenha a especialização na área, que não necessariamente é um escritório de advocacia, a gente tem consultorias técnicas, elas vão ajudar o município a implementar as regras próprias, regulamentar a aplicação da nova lei, implementar os protocolos, como é que o processo tem que ser feito passo a passo, deixar para o município à disposição dele o modelo de processo de dispensa, de inexigibilidade, de pregão, de concorrência, para que ele possa aplicar sozinho. Você tem que capacitar o servidor para que ele ande sozinho. Esse é o melhor dos cenários. E tem que ser assim. Agora, no dia a dia, você tem um outro viés, que é uma ajuda, aí sim, jurídica, para a Procuradoria. A Procuradoria geralmente não dá conta. Você tem municípios médios e grandes que a Procuradoria é fantástica, tem estrutura, tem pessoal, não precisa de assessoria. Agora, tem municípios pequenos que realmente precisam. Tem município grande que tem Procuradoria, tem tem assessoria e também tem consultoria, tem com tudo. inexigibilidade, contrato graúdo, com 300 mil, 400 mil. Aí é o problema. É um problema. Aí a sociedade tem que ficar de Mas, olho. Jefferson, para a gente fazer justiça aqui, que a gente apertou aqui o nosso entrevistado, essa mesma condição, nesta mesma condição, também se enquadram os serviços de comunicação, são serviços técnicos específicos e também não são quantificáveis, nem mensuráveis. Então, a gente está na mesma panela, estamos só todo mundo fazendo a provocação para tirar do entrevistado aqui a melhor opinião, mas é isso aí, é difícil mesmo, não tem outro remédio, é transparência. É transparência, controle e consciência. O que se está ali contratando é algo que vai ser pago com recurso público, Se é público, é coletivo, é de todos. Então tem que ter cuidado e responsabilidade. E como essa qualificação, essa capacitação vai ser cada vez mais exigida, mais necessária, está aqui um papa do assunto conversando conosco, especialista em direito do Estado e em licitações e compras sustentáveis, advogado Vitor Leal. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade, a audiência. Queria agradecer não só a bancada aqui, mas a todos os colegas e os amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Toda a audiência da Tarde FM. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado, bom dia. 7h52 na Tarde FM.